Alô, 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 alô. Alô, alô. Pessoal, eu estou aqui ao vivo e eu estou aqui. Deu problema na outra transmissão, estava com eco. Não sei se. Quem é que está aí ao vivo aí? Quem é que está conseguindo me ver? Fala para mim aí, por favor. Eu vou convidar aqui e deixa eu botar aqui a mensagem. Tá bom agora? Vocês conseguem. Você estava na outra sala ou, Júlia? Salve, Renan. Deixa eu ver aqui, eu vou botar aqui no. Botar aqui para a galera. Qual é o. Deixa eu ver aqui. Galera, deu problema. Houve problema. Outro link e criei uma nova sala. Só entrar. Só entrar. Vamos lá, bom dia, tudo bem? Sejam bem-vindos aí. Peço desculpas pelo que aconteceu. Estava dando eco, estava testando aqui o microfone, só que o microfone deu problema, tive que botar aqui esse fone. E eu acho que agora vai. Só estou acabando aqui de botar aqui. Aula aberta. Aula aberta. Vamos lá. Pronto. Espera aí, vamos ver por aqui. Agora vai. Ó, pessoal, sejam bem-vindos à aula de hoje para falar sobre o livro Cabeça, Coração, Estômago e tirar dúvidas de leituras. Vamos lá. Para início de conversa, o livro Cabeça, Coração, Estômago, cabeça não, coração, cabeça, estômago, é um livro romântico. Então, a primeira coisa que você tem que colocar na cabeça é o seguinte: eu estudei romantismo na escola e eu sei as características do romantismo. Ponto. Então, a primeira coisa que você tem que colocar aí na sua cabeça é: estou lendo um livro romântico, tá bom? E os folhetins românticos, eles têm características muito bem construídas, muito bem acabadas, que seguem um direcionamento proposto aí por vários autores. Inclusive, aqui no Brasil, nós reproduzimos alguns desses valores em nossas obras, em nossos clássicos. Bem, quando a gente fala de romantismo em Portugal, a gente tem que entender que o romantismo em Portugal ele tem a primeira fase, ele tem a segunda fase, que é a que pertence a esse livro, que vai ali de 1850 a 1860, mais ou menos, que é o período chamado ultrarromântico. Pessoal, isso é muito importante para a gente entender a primeira parte do livro, o ultrarromantismo. O que vem a ser o ultrarromantismo? É o romantismo levado às últimas consequências, que seria o quê? A morte. E essa morte, ela pega justamente jovens, jovens apaixonados, jovens que estão acalorados, jovens que são capazes de tudo para ter o amor da sua vida. Muitas vezes, essa mulher que aparece, principalmente nas poesias românticas brasileiras, são mulheres que estão, assim, vestidas de sonho, mistério, nuvens. São sempre aquelas mulheres que estão, assim, sendo colocadas de uma forma diferente, elas são assim colocadas como se tivessem até mesmo mortas em alguns momentos, mas são amores impossíveis, amores que não são viáveis. E isso provoca um pessimismo muito grande no jovem que, diante da impossibilidade amorosa, procura fugir desse sofrimento. E como é que ele vai fugir desse sofrimento? Ele foge com a bebida, ele foge com as drogas, ele foge aí do sonho, ele começa a fantasiar, ele vai para a fantasia, e ele foge
com a morte. A morbidez se torna um traço característico do ultra-românticos, por isso até o nome ultra-românticos, porque eles colocam a morte como a solução dos seus problemas. E esse livro aqui, ele está inserido nesse contexto. Então, a primeira coisa que eu queria é mostrar o seguinte, eu estou usando essa edição aqui. Tem gente que pegou a edição, outras edições de outras editoras, mas, tirando a capa diferente, a construção da obra é a mesma. Então, a intenção da aula de hoje é desvendar, procurar te orientar na leitura do texto. Isso daí é o objetivo crucial da aula de hoje. E vamos fazer assim, uma apresentação rápida para dar tempo para vocês perguntarem, vocês tirarem as dúvidas, porque a intenção daqui é tirar a dúvida de vocês, não é eu ficar falando, não. É vocês tirarem as dúvidas. Outra coisa que é muito importante, essa aula de hoje é uma oportunidade que eu estou dando até para você entender como a obra é construída e, principalmente, para você chegar e se preparar e se sentir mais seguro para a prova da UERJ. Muita gente está com medo da prova e porque a prova não sabe o que vai ser a prova. Pessoal, ninguém sabe o que vai ser a prova, só quem fez. Então, não tem que ter medo, a gente tem que estudar, temos que nos preparar para que a obra possa ser compreendida e a gente possa, aí, no caso, acompanhar o que a gente tem. Então, assim, deixa eu ver aqui se eu busco uma coisa para poder chegar aí e me auxiliar aqui hoje. Veja bem, o livro, quem já viu aí o livro, quem está com o livro, abre o livro aí, porque eu vou fazer alguns comentários. Se você puder fazer a anotação do livro, você faz a anotação do livro. Caso contrário, você faz a anotação no caderno. Pega um caderno, lápis, porque eu vou falar muitas coisas aqui que você depois vai ter que ficar vendo o vídeo para relembrar. Então, a primeira coisa que a gente tem que ver é o sumário do livro. O livro ele começa com uma advertência do autor à segunda edição. E nessas advertências, ele vai fazer uma página apenas, né, que ele vai folheando, ele diz que ele está folheando os manuscritos que o Silvestre deixou para ele. Ele vai fazendo algumas considerações sobre a escrita do Silvestre, a construção da obra, e aí aqui aparece a primeira referência, né? Nosso amigo Silvestre abusava do vocabulário dos eufemismos. Eufemismo, vocês sabem, é uma figura de linguagem. O eufemismo se caracteriza por ser uma figura de linguagem que ameniza algo ruim. Então, você não diz que a mulher é feia, você diz que ela é desprovida de beleza. Você não vai dizer que o sujeito é ladrão, ele é apenas uma pessoa que não preza pela honestidade. Você vai dizer que, por exemplo, fulano não morreu, fulano ele está no terreno, ou está no sono eterno, ou está nos terrenos, como diria Machado, né? Os amigos que tenho são de data recente, os antigos foram estudar a geologia dos Campos Santos. Quer dizer, o que é a geologia dos Campos Santos? Eles estão mortos, estão debaixo da terra. Então, o eufemismo, nosso autor aqui, ele abusava muito dos eufemismos. Então, a primeira coisa que você tem que lembrar aí é que provavelmente pode cair na prova uma questão falando de figuras de linguagem. Bem, começamos pelo eufemismo, essa suavização de uma ideia negativa. Tudo bem? À medida que for falando, vai deixando um ok para a gente perceber que está acompanhando o raciocínio aqui. E aí o que acontece? Quando a gente começa a ver essa parte da advertência do autor da segunda edição, na verdade é uma advertência do editor. O editor que pegou aí, no caso, esse material para poder tomar conta e, a partir daí, renovar as esperanças do livro. Ora, o que a gente tem aqui? A gente tem um preâmbulo. Vocês leram o preâmbulo? Entenderam o preâmbulo? Veja bem, aqui eu tenho um diálogo. Eu tenho um diálogo entre Faustino Xavier, no caso, que com o editor. E aí o Faustino Xavier, ele está conversando com esse amigo, e aí ele está perguntando pelo Silvestre. E ele vai dizer que o Silvestre não se encontra mais entre nós, está enterrado há 6 meses. Então ele está morto há 6 meses que o Silvestre morreu. E aí ele diz, né, não morreu, meu caro Novaes. Um filósofo não deve aceitar no seu vocabulário a palavra morte, senão convencionalmente. Aí eu lembro logo de Machado de Assis, que ele diz que não há morte. Ele coloca isso
lá em Memórias Póstumas para as Cubas, se não me falha a memória, não há morte, ele fala do não há morte. E aí o que acontece? E ele tem muitas coisas aqui que a gente vai perceber que quem já leu Machado de Assis, tem o hábito de ler Machado, ou estudou Machado na escola, vai reconhecer algumas características comuns. Mas aqui é muito importante esse preâmbulo para você entender a estrutura do romance. Muita gente está se perdendo, muita gente está se confundindo por causa das digressões. O que são as digressões? São aquele momento em que o sujeito interrompe a narrativa para poder ficar fazendo reflexões sobre autores, sobre obras, sobre o comportamento do sujeito. As pessoas acham que tem que entender tudo isso. Cara, não são todas as digressões que serão importantes para serem compreendidas. Essas digressões, elas fazem parte de uma contextualização da obra do autor para poder até inserir as suas histórias e até você compreender o comportamento dele. Então, o preâmbulo é importante porque ele vai esclarecer melhor o que está lá no sumário. O livro ele tem dividido em ele é dividido em 3 partes. Quais são as 3 partes que são divididas no livro? Atenção aí. A primeira parte é coração. Essa parte ele abarca aí 10 anos da vida de Silvestre. Então, ela vai mais ou menos aí de 1800, ele coloca aqui o ano. Quem está com essa edição aqui pode acompanhar. O coração vai de 1844 a 1854. Bem, a gente não sabe exatamente quantos anos o Silvestre tinha nesse período, mas vamos colocar aí que pela postura dele, pela conduta, ele já seria um jovem entre seus 19 e 20 anos. Então, se ele está com 19, 20 anos, esses 10 anos seriam dos 20 aos 30 anos. Vamos arredondar para ficar mais fácil. Dos 20 aos 30 anos. E durante os 20, 30 anos, ele está em Lisboa. Ó, é muito importante a gente guardar isso. Lisboa será o lugar onde ele vai viver as 7 mulheres. 7 mulheres, que são 7 paixões da vida dele. Essas 7 mulheres, todas elas vão, de alguma forma, decepcioná-lo. Desde Leontina, que era a primeira, a vizinha, que parecia ser uma pessoa toda ela recôndita ali, toda cheia de dedos, uma pessoa toda delicada, e que ele vai ficar muito pau da vida com ela, porque ela não se refere aos textos dele da forma como ele gostaria. Então, nós temos Leontina, que é a primeira paixão, que vai se casar com Algibebe, que sempre foi apaixonado por ela, e o Algibebe, ele, no caso, vai ganhar na loteria, vai ficar rico, e Leontina, que é a sua primeira paixão de Lisboa, ele vai se casar, ela vai se casar com ele, vai para a Argentina, viverão em Buenos Aires, terão filhos, estarão gordos e felizes. É o que o nosso amigo Silvestre diz. A segunda é a vizinha dele, que ele não via, só via pelas treliças da janela, e ele se apaixona por aqueles olhos, por aquele sorriso. Bem romântico isso, pessoal, essa coisa de você olhar a pessoa, você nem viu a pessoa direito, mas você já está apaixonado por ela. Aquela pessoa é a pessoa da sua vida, é a pessoa com quem você quer casar, a pessoa com quem você quer ter filhos, e blá, 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 blá. E a mulher, você vai descobrir que ela é amante de um conde. E por isso que ela vive ali recolhida, porque ela recebe uma pensão, uma grana do conde, que vai se casar com uma outra mulher, que ao se casar com uma outra mulher, vai aumentar a mesada dessa mulher, que fica ali, que não pode corresponder ao amor, afinal ela já é comprometida. Comprometida mesmo sendo amante. E que tem um fim não muito agradável. Bem, então essas 2 primeiras aí, são as primeiras 2 decepções do nosso amigo aí, ele vai acabar depois conhecendo Dona Catarina. A Dona Catarina, que já é uma parentona, né? A Dona Catarina, ele vai às vias de fato com Dona Catarina, quer dizer, ele vai ser flagrado no quarto com Dona Catarina, vai pular pelado do quarto, vai sair correndo do quarto, desesperado, e o irmão de Dona Catarina força a barra com ela, e ela manda uma carta para ele dizendo que ele tinha que cumprir a função de cavalheiro. Veja bem, um homem na cama com outra mulher é para casar. Só que ele diz que ele é muito novo para casar. Ele está a fim de uma aventura. Viver essas histórias amorosas de forma aventurosa. Ele não quer casar com ela. E aí, Dona Catarina vai chegar até ele, vai... Aí ele usa até porque ela fala que tinha uns burrinhos como forma de dote. E ele diz, né? Nem os burrinhos de Dona Catarina
meter o medo. Quanto mais ela que foi tirar satisfação com ele, que disse que não ia casar com ela. Então, assim, essas 3 primeiras paixões dele são paixões que são envolvimentos amorosos e que não vão terminar muito bem. Depois, nós temos aí a dona da pensão, né? Dona Martinha, que é aí, no caso, a quarta paixão dele, no caso, é Paueiras, Coquete, não, né? Dona, Clotilde, grande Clotilde. Clotilde é uma mulher, quer dizer, tinha 3 mulheres. Aquela coisa, a história do dedo podre. Você tem ali 3 mulheres. Você pode escolher 3 mulheres, você vai escolher justamente a que é casada. Que é casada com um amigo que apresentou a Clotilde, que apresentou as mulheres a ele. E ele fica ali, no caso, o amigo até diz, ó, se você quiser conhecer as outras irmãs, as outras que estavam com a Clotilde, eu te apresento e endosso o seu envolvimento com elas. Agora, a Clotilde já é casada comigo, então, por isso que eu te avisei que nenhuma daquelas mulheres era para você se apaixonar. E ele acaba passando por essa decepção, e aí nós vamos ter a dona Martinha, que vai ser a dona da pensão, que o bajulava, e ele se sente bajulado por ela, e ela o trata, sempre dá a melhor comida, sempre dá o melhor quarto, sempre o trata com uma certa cortesia. Aí, domingo, sempre vai um tio dela levar vinho, e eles fazem uma algazarra, vinhos e tudo mais. E aí é interessante você perceber que ele vai se sentir atraído por ela, né? Só que vai aparecer a mulata. A mulata, que é interessante quando você lê a descrição que ele faz da mulata. Essa mulata, ela tem um nome bem interessante, né? Duvido alguém lembrar o nome dela aí. Tupinioio. Tupinioio é o nome da mulata. Essa mulata vai ser uma paixão, mas vai ser uma paixão, vamos dizer, carnal. Vai ser uma paixão justamente assim, mais uma coisa mais naturalista do que romântica. E ele vai olhar essa mulata e dizer que ela desperta nele os instintos sexuais. Então é uma coisa mais naturalista do que romântica. E aí, ela que vai revelar que a dona Martinha tinha caso com aquele tal tio. E ele vai ficar decepcionado, vai ficar pau da vida. E, por último, ele vai ter a francesa. Uma francesa com quem ele vai ter aí, no caso, vai se apaixonar, vai ter uma atração por ela. Ele abre o coração dele com a francesa, só que a francesa, vamos assim dizer, não era uma pessoa tão inocente quanto ele achava. Ela era uma mulher que já era uma mulher rodada, dançarina de cancan, que andava, já tinha andado colado com um brasileiro, depois foi para outro. Era Elise, Madame Elise, a francesa. Essas 7 paixões dele aí são 7 histórias bem interessantes, porque todas elas são vítimas da imaginação e da projeção do nosso amigo. Ele projeta nelas aquilo que é bem romântico, né? Quando você olha para alguém, você se apaixona por alguém, você projeta na pessoa aquilo que você acha. Mas não quer dizer que seja aquilo realmente. As pessoas acabam tendo, aí no caso, cada um tem a sua característica. Por isso que você acaba se decepcionando muitas vezes. Porque você imagina que a pessoa é de um jeito, só que à medida que você vai convivendo com essa pessoa vai se revelando o quê? Vai se revelando diferente daquilo que você imaginou. Pessoal, essas são as 7 mulheres. E aí ele fala de 2 mulheres que são interessantes. Uma mulher que o mundo vai respeitar e uma mulher que o mundo vai desprezar. O nome da mulher que o mundo respeita é Paula, que se envolve em várias situações complicadas, mas o mundo respeita. Todo mundo respeita a Paula, mesmo sendo uma mulher que estava noiva, se envolveu com outro cara, fugiu, voltou, foi para o convento, saiu do convento, fez, aconteceu. Ela, no caso, no final, todo mundo cerca a Paula e bajula a Paula. No entanto, a mulher que o mundo despreza, que é a Marcolina, é uma mulher que tem uma vida extremamente sofrida. Quando ele encontra, no caso, a Ribeira, ela está
tísica, ou seja, com tuberculose. Ela tem uma história de vida extremamente trágica, uma mulher que foi explorada pela própria mãe, que a vendeu para um barão. Ela vai se envolver com esse barão, ficar com esse barão, porque o barão dava ela ficando com o barão dava uma grana para a mãe dela sustentar as irmãs. E aí a Marcolina, o que vai acontecer? Ela vai acabar nos colocando que ela vai ficar com o barão, suportar o barão por conta disso, só que ela vai se apaixonar por um homem, que é o caixeiro viajante, e esse caixeiro viajante vai fazer com que ela abra mão de tudo. E ela vai justamente o quê? Vai abandonar o barão, porque ela vai ser movida pelo coração. Uma atitude bem romântica, né? Só que o cara por quem ela se apaixona, o caixeiro, o cara é jogador, e o cara vai começar a desfazer do dinheiro e da riqueza que a Marcolina tem, para fazer justamente o quê? Para poder ganhar uma grana em cima daquilo ali. Então, ele vai, de alguma forma, o quê? Ele vai colocar a Marcolina numa situação difícil, vai perder tudo, vai perder o marido e vai acabar tísica, e ela vai ser recolhida pelo nosso Silvestre, que vai levar para sua casa no interior. Ele vai ser mal visto na cidade, porque ele está recebendo uma mulher que não é uma mulher decente, e essa mulher decente vai ficar morando na casa dele. Até que quando ele pensa levá-la de volta a Lisboa para poder chegar e reencontrar os parentes, família e tudo mais, o que vai acontecer é que ela morre. E ali acaba, nesse momento, a fase do coração, porque o nosso amigo entende, o Silvestre, que a mulher que realmente ele teve algum sentimento, algum amor, essa mulher morreu. E ali acaba o coração. Essa daí, pessoal, vocês tinham entendido essa linha da narrativa? Agora estou abrindo para dúvidas e perguntas sobre esses 9 capítulos do livro, que, por sinal, é a parte mais bojuda do livro. É a parte que você tem maior quantidade de informações e que eu acredito que a UERJ, primeiro, vai trabalhar com o perfil das personagens, porque aí o que está falando alto é o perfil feminino. Então, a gente pode começar a pensar aí no perfil feminino. Além de falar do perfil feminino, procurar discutir aí, no caso, as atitudes românticas de Silvestre, como essa questão do romantismo, a UERJ sempre bota uma questão, pelo menos uma, mas eu acredito que haverá duas. A gente tem que perceber que essas mulheres, elas não atendem plenamente o perfil romântico. Talvez a que mais correta aí, a que atende mais o perfil romântico, é a Marcolina, justamente a que todos desprezam. É correto dizer que essa idealização faz parte do romantismo? Sim. Caroline, romantismo é a idealização da realidade. Guarda isso. Falou romantismo? O romantismo significa idealização do real. Sempre. Ok? A realidade delas pode ser dita como uma característica realista. Olha só, Caroline, o que você tem é que as mulheres, elas não atendem ao perfil romântico, daquele perfil romântico que a gente está acostumado. Qual é o perfil que se espera de uma mulher romântica? Frágil, passiva, fiel, a mulher submissa ao homem. Então, a ideia da submissão, a ideia da mulher que é uma mulher que não atende aquele perfil de bela delicada do lar. Essa mulher, quando não atende esse perfil, essa mulher, ela no caso, vai fugir das características românticas. Agora, o realismo, onde que você tem a questão do realismo? Veja bem, a questão toda, você tem aí que pensar... Estou aqui sem querer aqui. O que acontece? Essa mulher que a gente vê que tem uma característica que seria realista, porque elas acabam se aproveitando, tirando vantagem, se casando por conveniência. Sim, isso aí é uma característica que o realismo vai se apropriar e vai levar adiante. Então, a gente pode... procura pensar nisso, tá? Procura pensar
Desculpa aqui, pessoal, foi engano. Foi engano. E aí, o que acontece? A gente tem que entender, então, Caroline, é isso. A mulher não atende ao perfil romântico. A pergunta que eles devem fazer na prova é como essas mulheres, dentro da história, e por ser uma obra romântica, elas não atendem plenamente ao ideal romântico. A mulher romântica tem que ser a mulher bela, delicada e do lar. Aquela mulher passiva, submissa, que acredita no amor, que vai viver o ideal do amor e que vai ter aquela paixão à primeira vista e que vai carregar a ideia da fidelidade. O que a gente descobre é que Leontina não era fiel. A gente tem a Dona Catarina, tampouco. A vizinha, ela via o sujeito lá, olhando para ela, cortejando e tudo mais, sendo que ela ela é amante de um conde. E aí está a grande questão. E quando ela diz, e ele fica debaixo da janela à noite dela, esperando a resposta dela, ele vai ficar 11 dias resfriado, pega um catarral. Então, essa coisa romântica do homem, ficar abaixo da janela, esperando a ideia da mulher, compartilhar, porque ele escreveu poemas. O Silvestre escreve poemas, por sinal, muito ruins. Ele é um... E o nosso narrador, ele vai fazer esse comentário da baixa qualidade, porque ele escreve poemas ruins, porque ele lê textos ruins. Ele, como é um leitor de textos ruins, automaticamente ele produz textos ruins. Os textos que o inspiram são textos de baixa qualidade. Então, isso daí, ele acaba colocando isso na obra. Então, a gente pode esperar, sim, alguma questão, são 10 questões objetivas, 10 questões discursivas, desculpa. E uma das 10 questões, ele vai pedir que você faça uma relação, de alguma forma, entre o perfil da mulher, a forma da mulher na relação, como essa mulher se apresenta para a sociedade. E aí aparece aquela coisa, né, que a Paula tem muito isso, né? A Paula, ela é uma mulher que, para a sociedade, ela vende uma imagem de respeitabilidade. Só que ela, no mundo privado, ela não corresponde nada daquilo. É bem realismo isso, né? O realismo mostra que a opinião pública é mais importante daquilo que você realmente é. E as pessoas serão aquilo que a conveniência social fala. Tudo bem? Respondi a sua questão, Caroline? Boa pergunta, bom desdobramento. E eu acredito que essa sua pergunta tem tudo a ver com aquilo que a UERJ vai perguntar. Bom dia. Grande Micael. Só mudando a foto, hein, Micael? Olha só, aquela situação, a Paula, ela foge com outro homem. Vamos lá. Vamos pegar aqui o capítulo aqui da mulher que o mundo respeita. O nosso amigo, ele já estava decepcionado em relação à Paula, que o relacionamento não ia rolar, não ia acontecer. Ele decide ir para o interior, tipo, vou refrescar minha cabeça. Vou refrescar a minha cabeça, vou ficar... vou procurar fugir. E aí, ele recebe, ele está com um amigo que é como se fosse um policial, recebe a denúncia que um homem havia sequestrado uma mulher. E aí ele pede para o amigo, né? Deixa eu ver aqui, agora a parte aqui, essa parte específica. Você não tem esse livro aqui não, né, Micael? O que ele bota aqui acho que está na página 61. Que ele foi para lá, ela não estava com o Silvestre. Silvestre estava com um amigo, e esse amigo recebe uma ordem para poder recuperar uma mulher que havia sido sequestrada por um homem. E aí, ela, no caso, quando eles chegam lá e para poder surpreender, tentando convencer o amigo a não prender, porque de repente era esses amigos, mas é a parte 6, não é? Essa parte
da Paula tem 7 partes. É a parte 6, esse trecho aí, não é? Porque, vamos lá, eu me lembro da situação, só não sei o trecho aqui certo que eu tenho que procurar. Mas vamos lá. O que acontece? Eles vão até o local onde está o casal. Quando eles entram lá e eles vão dar o flagrante, vão prender, quem é a mulher? Paula. Paula tinha fugido com um cara com quem ela dizia amar e ela tinha fugido. E aí, o que acontece? Paula vai para um lugar, o sujeito é preso, ele vai parar no navio, parece que ele vai parar até no Brasil, e a Paula, que ficou recolhida, foi assim, readmitida pelo marido, e depois os dois vão acabar se casando. Então, assim, o cara a quem ela estava prometida a casar, que era um nobre, ela vai se casar com esse nobre, o cara que ela dizia amar, que era o sujeito que acabou sendo botado no navio e acabou parando aqui no Brasil, e a gente vai ver que o Brasil sempre é visto de uma forma negativa. As pessoas não são honestas, as pessoas só vêm para o Brasil para enriquecer, os brasileiros, no caso, não têm muitos pudores. Quando se fala de Brasil e brasileiro, tem até a Rita, que é carioca, que aí ele faz questão de falar que ele é carioca. Então, está lá na parte de... Quando está no porto, ele vai falar dessa Rita, que é carioca, e aí ele fica surpreso por quê? Porque a Paula não ficou com ele, o Micael, porque ela dizia que estava envolvida, que estava com outra pessoa. Só que ele vai descobrir que essa outra pessoa não é o cara que ela está prometido o casamento, ela estava envolvida com um terceiro. Então, ele fica decepcionado e ele fica, de certa forma, arrasado, vamos assim dizer, porque ele não era a segunda opção. Ele não era o segundo, ele era o terceiro. Tem até um conto do Guimarães Rosa, que é o Desenredo, que mostra justamente isso. O Jorge Joaquim, um cara que é apaixonado por uma mulher que o tem como amante, só que o marido dela vai descobrir que ela tinha um terceiro. Ou seja, aí ele fica decepcionado com isso. Então, nesse momento, a relação deles é que ele fica decepcionado, sim, porque ele vê que ela fugiu com o outro, que não era ele. Tá bom? Eles não estavam juntos aí, não. Ele tinha ido para o interior para esquecer exatamente da Paula. E ele vai flagrá-la nesse momento. Agora, a parte da Clotilde... Tudo bem aí, ô Micael? Sim, ele tem ciúme, mas ele fica pau da vida porque é mais uma decepção, né? Ele vai descobrir que ele não era a segunda opção. E talvez nunca tenha sido. E aquela situação que a gente falou ontem, né? A mulher vai voltar para o marido, 6 meses, nasce um garoto robusto, forte. Aí a mulher disse que ele nasceu antes da hora. Pô, é da nossa família, a avó diz, é da nossa família, cara. Crianças nascerem antes e robustas. E ninguém para falar que ela estaria grávida do outro. Né? É isso que eu acho legal. Mas aí, ó, a pergunta agora aqui da Cecília Galvão. Se eu sei dizer se a Clotilde é uma prostituta ou não. Olha só, o capítulo da Clotilde... Peraí. Vamos voltar aqui ao capítulo da Clotilde aqui. O nosso amigo, quando ele diz que ele se suicidaria. Ah, tá aqui, né? É a parte 3. Ninguém me há de acreditar na história da quarta mulher. Quer creia ou quer não, ela aí vai com pouca arte a ver a sua mesma desnudez a faz menos incrível. Foi um dia de agosto, Porto Brandão, onde estavam os banhos um meu amigo. Numa quinta, para lá da encosta, houve uma reunião de famílias de Lisboa, a qual fui convidado. Meu amigo apresentou-me a um cavalheiro que me tomou o braço e me apresentou algumas senhoras, todas galantes, palreiras e doutoras em Paulo Koch. Paulo Koch é um escritor romântico da época, famoso na época, Paulo Koch. E ele, no caso aí, ele é apresentado a essas mulheres que estão aí. Então, quando ele fala aí, no caso,
dessas mulheres, ele está mostrando que são senhoras que frequentam aí, estão, no caso, frequentando um ambiente familiar, uma festa familiar, o que faz supor que não seriam prostitutas. Ok? Elas estão no ambiente familiar. Prostituta não frequenta ambiente da sociedade. Prostitutas é como a Marcolina, elas são desprezadas, elas são colocadas à margem da sociedade. Menos se elas fossem prostitutas de luxo, que não é o caso de nenhuma delas. Então, eu acredito aqui que eu não posso dizer que elas sejam prostitutas. Elas são, sim, casadoiras. Porque se elas são amantes de Paulo Koch, que é um autor romântico, um autor aí inglês, se não me falha a memória, deixa eu até confirmar isso aqui, Paulo Koch, é um cara que muita gente não gostava do Paulo Koch, Paulo de Koch, no caso, porque ele seria um autor, vamos dizer assim, muito fácil. É um romancista francês, na verdade. Ele está lá em 1794. Então, é um cara... Deixa eu ver aqui. Ele é considerado aqui por muitos, no caso, por escrever romances muito camadas mais populares. Então, como ele escrevia para algo mais popular, ele seria uma pessoa assim que mexeria com esse universo. Então aí, né? E aí, depois aqui, falo todo mundo, porque eu não todo mundo, porque são casadoiras. Cecília, uma mulher que quer casar, ela vai amar todo mundo. O cara deu uma brecha, bobeou, a gente pimba. Pum, estão dentro. Então aí não é que sejam prostitutas, elas seriam mulheres que estavam ali para casar. Tanto é que a mais bonitinha, a que ele se interessa, que é Clotilde, e vai se apaixonar por ela. Ele escreve, para variar, poesias para as mulheres. Imagina você, um cara que se apaixona por você fica te mandando poesia ruim. E aí o cara ele fica assediando. Só que ela não corresponde por quê? Porque esse cara que apresentou as mulheres, tem um diálogo aqui que ele diz, né? Apaixonado estou eu, pois pior, supõe agora que aquela mulher o menospreza e ridiculariza. Suicido-me. Isso é asneira, seu Silvestre. Olha, eu já amei Clotilde. Chama-se Clotilde? Chama. Que nome, que poesia, que lirismo. Não acha? Acho. Clotilde, há não sei que das paixões sanguentas da Idade Média neste nome. Ou seja, é aquela mulher por quem se mata e se morre. Então o senhor chamou, amou-a? Amei. E depois? Apaixonei-me. Pedi-lhe um coração exclusivo e ela disse-me: o exclusivo do coração só se daria com o exclusivo da mão. Ou seja, tem que botar uma aliança no dedo. Se não botar aliança no dedo, não tem historinha. Entende, fraseado? Perfeitissimamente. Queria dizer que só amaria exclusivamente o marido. É isso mesmo. Eu era menor. Meu pai negava-me licença para casar. Clotilde era pobre e eu, sem os benefícios do meu pai, era indigente. Tão inútil homem, era eu que fazia versos. E que versos, ó santo Deus. E aí ele vai falar que, pois Clotilde é casada, comigo, há 5 anos, 4 meses e 9 dias. Dito isto, o empregado público, depois de uma gargalhada estridente, afetou a mais cômica das serenidades e continuou: o senhor não vai contar isso a ninguém, senão arrisca-me a dar mote para uma farsa. Lembre-se de que o personagem mais ridículo dela será o senhor Silvestre, com cuja candura eu simpatizo. Quer o senhor namorar uma das minhas cunhadas, se não está disposto a continuar o namoro com minha mulher? Olhe que ambos têm nomes inspiradores. Uma é Berta e outra é Laura. Então, veja bem, elas são moças casadoras, porque elas são moças pobres. Então, assim, é aquela mulher que espera do casamento dar um curso social. Ganhar, despertar a paixão de algum homem que queira casar com ela, ou de um conde, de um duque, que vá sustentá-las. Então, não seriam prostitutas, seriam casadoiras. Belezinha? Cecília. Entendemos aí, Cecília? Posso partir? Então vamos lá. Giovana, pode nos dizer um pouco sobre a personalidade de Silvestre? Olha só, eu acho que as 3 partes do livro, elas são 3 partes bem interessantes. Você tem o Silvestre, jovem, romântico, e que aquele jovem romântico, apaixonado,
e que está ali todo empolgado, querendo descobrir o amor. Depois você tem um Silvestre que, devido à decepção sofrida em Marcolina, ele decide assumir uma outra vida, ter um outro caminho. E você depois tem a questão envolvendo o estômago, onde você tem Tomás aí, onde depois dele passar pelas decepções que ele passou no porto, que ele quis ser um cara racional, honesto, com índole, e ele foi massacrado, ele vai para o interior de Soteldo, e lá em Soteldo ele quer encontrar a vida tranquila para todo sempre. Então, assim, a personalidade do Silvestre, o Silvestre é um cara romântico que vai ceder, no caso, aquilo que ele idealiza como uma vida tranquila, que é uma vida em que ele vai apenas se dedicar à comida, aos prazeres da boa mesa, para poder chegar, e tanto é que isso vai levar à sua morte. Ele é um cara que é extremamente egoísta, ele é um cara que tem olhos somente para si. Você vê aquela parte dos comentários, a parte final do livro, a última parte, que é o editor ao respeitável público, ele vai mostrar que o nosso amigo, ele se elege lá no final, já em Soteldo, ele se elege administrador municipal e ele se mostra extremamente corrupto. Ele vai fazer obra para poder privilegiar a sua propriedade, vai fazer movimentos para poder beneficiar a si mesmo. Porque a grande alegria está primeiro em si mesmo. Então, primeiro eu tenho que ser feliz, o resto que se dane. Então, ele é um cara egoísta, ele é um cara extremamente volúvel, ele é um cara que não tem uma... Ele não é um cara solidário, ele não é um cara que tem uma consciência social. Ele é um cara que está sempre pensando nele, sempre em primeira pessoa. Então, e a decepção que ele passa é uma decepção por quê? Porque as mulheres não atendem aquilo que ele imagina. Então, é uma decepção muito da primeira pessoa. O eu. Eu estou decepcionado. Eu estou mal. Eu não consigo ver realizado aquilo que eu desejo. Então, assim, a primeira pessoa é o que fala mais alto. Tá bom? Então, ele é um cara tipicamente romântico, né? Ele é um cara egoísta, ele é um cara que vai agir de acordo com seus interesses, ele não vai ter olhos para a coletividade, ele não tem olhos para os outros, ele só vê aquilo que ele vê do jeito que ele quer, da forma como ele quer. Ponto. Então, é o perfil do nosso amigo e por isso ele vai se decepcionar e por isso que ele vai sofrer sempre. Ok, Giovana? A personalidade dele é isso aí. Caroline Vieira. Na mulher que o mundo ama e a mulher despreza, não tem um tom mais realista? Olha só, essas duas partes aí, a gente tem que entender que, de alguma forma, ele está ironizando o romantismo. Por isso que você pode falar que tem traços realistas nisso aí, nessa ironia que ele faz do romantismo. Porque o que acontece? Uma coisa é o romantismo estética, outra coisa é o romantismo valor social, é o que é realmente a sociedade. A gente tem que perceber que o romantismo ele surge para poder justamente propagar os valores da classe burguesa. É a burguesia dizendo, o meu modo de vida é o modo ideal. O meu modo de vida é o modo de vida que eu considero válido. Então, assim, a gente tem essa ideia que a gente tem que perceber que quando se fala em romantismo, na obra, você tem atitudes românticas, sim. A Marcolina é uma mulher que tem uma existência extremamente sofrida, desgraçada. E essa coisa toda extrapola o lado emocional, exagerado, que é romântico, não é realista. A Paula é uma mulher que ela é aquela mulher filha de um homem importante, que está prometida a casar com outro homem importante, de acordo com as conveniências sociais, e de acordo com aquilo que seria um código social conservador, vamos deixar bem claro. E aí, o que acontece? Elas têm essa pitada realista por conta da ironia que ele faz da relação das mulheres. Porque, veja bem, Caroline, no romantismo, se você é a leitura do romantismo brasileiro, você sabe que José de Alencar ele produziu clássicos do romantismo brasileiro
como Lucila, botando a mulher, uma prostituta de luxo, se apaixonando. Você teve isso com o livro Lucila. Se você pegar a Senhora, você tem a história de uma garota bonita, muito bonita, mas que é pobre. E que ela só vai ser vista e considerada quando ela estiver o quê? Rica. E aí ela vai e mostra o desprezo dela pelos homens que só buscavam porque ela era rica. Porque quando ela era bonita, pobre, nenhum homem olhava para ela, a não ser o Fernando Seixas. E quando ela ficou rica, todo homem falou que ela era a coisa mais bela do mundo. Então, assim, mesmo os romances românticos brasileiros têm essa pitada aí que já aponta para aquilo que o realismo vai aprofundar. Então, assim, você pode falar que a mulher ela pode ter essa questão realista, mas a gente tem que entender que é uma forma de ironizar a postura romântica de Silvestre dentro da obra. Tá? E aí, grande crítica social, como você está botando aqui, né? Porque parece uma grande crítica social sobre como a sociedade se comporta com as mulheres. Olha só. A questão aí, a sociedade, veja bem, o romantismo, ele vende uma ideia, ele quer vender uma ideia para a sociedade, o romantismo enquanto estética. Veja, muita gente lê os folhetins românticos para se inspirarem e querer reproduzir aqueles valores. É o que a novela faz, é o que o seriado faz até hoje. Quando você vê uma novela, o que a novela faz? A novela te coloca, normalmente, o quê? Personagens que vão acabar inspirando e fazendo com que as pessoas queiram reproduzir aquilo que elas veem na novela. Então, quando a gente está falando dessas mulheres aí, é claro que elas são mulheres que vão ter um comportamento, como eu falei, que não atendem ao perfil romântico. Mas, se a gente pensar nos romances, romances brasileiros, e os portugueses, outros portugueses, se você pegar alguns romances do Almeida Garrett, do Alexandre Herculano, você vai ver que a mulher, ela se torna, ao mesmo tempo que ela é a razão da existência de muitos romances, os chamados perfis femininos, da mesma forma você está querendo construir uma ideia conservadora. Senão, vamos ver, Leontina. A Leontina, ela acaba, ela se envolve com o Ourives, que vai apresentar o luxo para ela e vai desprezar as filhas. Ela vai acabar depois se casando com um cara que já paquerava no passado e ela vai voltar. A outra é uma mulher que tem uma vida sofrida, mas ela é amante do conde. Você vê que essas mulheres, elas estão inseridas na realidade de uma classe social, e essas mulheres, elas, no caso, elas apenas estão ali representando aquilo que, de certa forma, a sociedade quer. A sociedade, ela quer mulheres que tenham aparência de honestidade. Ninguém está se preocupado com se ela sofre, se ela apanha. Ninguém quer saber disso. Ok? Então, procura focar, porque ele vai perguntar, de repente, eles vão te dar a situação, o trecho, e vão pedir para você ver o que naquele trecho essas mulheres estão representando. Então, cada uma tem uma história, cada uma tem uma questão interessante. De todas ali, eu achei interessante a mulata, né? Como que a mulata, que dentro de uma sociedade branca, ela, por ser rica, vai ser respeitada, vão inventar um currículo para ela, e as pessoas, aquela coisa, inventaram uma mentira e saíram espalhando, e ela é cortejada, dignificada, mesmo sendo uma mulata, mas ela é casada com um homem rico. Então, vem aquela coisa da hipocrisia, mas que o romantismo não aborda isso. O romantismo, ele mostra como que a sociedade, ela se importa muito com a questão da aparência social. O que você aparenta ser é o mais importante do que você é. Eu acho que essa é a mensagem sobre as mulheres. Tá bom, Carolina? É adequado dizer que a visão romântica sobre a mulher ideal seria aquela submissa ao homem da ideia patriarcal? Sim, Micael. Foi aquilo que eu falei aqui no primeiro momento para a Carolina. A sociedade ideal, porque a sociedade, ela recusa
o feminismo? Porque é óbvio, o feminismo rompe com a sociedade patriarcal, rompe com o conservadorismo. E aí, meu camarada, o homem que cresceu numa sociedade em que ele tem a última palavra e cada mulher ser submissa, ele vai ver o feminismo como algo do comunismo, vai dizer que feminismo é algo do diabo, vai falar que o feminismo é o que vai destruir os lares, não é o marido que bate na mulher que destrói lares. Ontem estava vendo um cara apontando arma para um garoto na rua e a esposa dele se metendo na frente do cara que o cara queria atirar, a criança, o filho dele, olhando para ele, para o pai, com a arma apontada para outra pessoa, a mãe gritando, o filho falando que queria ir embora. Esse pai vai dizer que o filho viu que assim que tem que ser macho. Quer dizer, o cara quase deu um tiro numa criança em plena via pública, a mulher desesperada, e o cara vai dizer, daqui a pouco, quando descobrir quem é o cara, ele vai dizer que toma remédio, que tem problema mental, e ele vai dizer que uma mulher beijando outra mulher destrói o lar, mas um homem apontando a arma, dando de repente um tiro, matando na frente da criança, isso não destrói o lar. A sociedade patriarcal constrói isso e as pessoas reproduzem. Tá bom? Então, está dentro do processo. Mais alguma pergunta aí nessa primeira parte, pessoal? Essa vida lisboeta, a vida dos alfacinhas, as mulheres de Lisboa, mulheres de Lisboa, são mulheres incríveis. E ele se perde aí completamente. Algum comentário aí? Temos 14 pessoas online. Estou vendo a Giovana, a Caroline, o Micael, a Cecília perguntando. Ninguém mais tem perguntas para fazer, para comentar, para discutir? Então eu vou para a cabeça agora. Veja, falei de coração, que é a parte maior da obra, de onde vai ser muitas questões. Eu quero aproveitar aqui, convidar vocês, eu fiz 100 questões, eu peguei todas essas questões que a gente está abordando aqui, fiz questões e que eu coloquei em forma de simulado. E a partir do dia 17, sexta-feira, eu vou dar aulas, dia 17, 18 e 20, só comentando as 100 questões do simulado. Então, se você não adquiriu, ou se você tem interesse, você pode entrar lá no Hotmart e adquirir esse material. Quem é do curso da específica, quem faz o curso da específica, faz o curso, está fazendo o curso e está recebendo gratuitamente esse material, porque já é do curso da específica. Mas, se você não faz parte do curso da específica, você pode adquirir lá na Hotmart. E sexta-feira eu já começo as aulas de revisão, de correção, desculpa. E aí o que acontece? Segunda parte do livro, ele sai de Lisboa, vai para a cidadezinha dele, e lá na cidadezinha dele, ele começa a fazer uma coisa que na época foi o frisson. Veja bem, qual a importância do jornal, a relevância de um jornal para os chamados folhetins, que são os romances românticos? É que o jornal ele vai ser massificado nesse período, no século XIX, porque a revolução da imprensa vai permitir a impressão de textos maiores. E vão surgir jornais em tudo quanto é buraco. E esses jornais surgem, todo mundo que se dizia jornalista vai... Qual o máximo de comida que podemos comer? Gabriel, se você souber a resposta, eu digo que é aquela que você tem que mastigar com calma, com muita tranquilidade, e você tem que comer pelo menos em 20 minutos. Nunca menos. Se você puder passar dos 20 minutos, coma, porque é o tempo que o seu cérebro precisa receber, mandar mensagem dizendo que você está satisfeito. Se você come uma comida em menos de 10 minutos, você vai querer comer de novo, porque você vai achar que não está saciado, e aí você come de novo. E quando você come de novo, aí você mandou para o seu estômago 2 vezes o que era. E aí que está no caso. Então, é comer aquilo que é a quantidade necessária, a quantidade suficiente para que você possa não passar mal. Essa é a grande questão. Então,
Voltando aqui à aula, o que acontece? A gente tem que observar que, quando a gente está falando da cabeça, ele começa a escrever artigos. E ele começa a escrever artigos políticos. Ele começa criticando os velhos, e aí ele radicaliza, dizendo que os velhos têm que morrer. E quando ele fala isso morrer, a gente não está falando, ele vai dizer que não é ao pé da letra que tem que morrer, mas ele está justamente lançando uma bandeira de que para a sociedade evoluir, crescer, ela tem que acabar com os velhos. Daí, o que vai acontecer? A gente tem a percepção de que quando ele começa a escrever nos jornais e tudo mais, ele começa a dar uma importância. Olha o perfil, Giovana, que eu falei que o cara é egoísta. O cara, ele começa a se achar importante, começa a se achar alguém considerável, alguém que já tem uma fama, e aí, o que acontece? Esse cara, ele decide ir para o Porto. O Porto, que é a Invencível, no caso. Quando houve a invasão bárbara a invasão dos muçulmanos em Portugal, Porto foi a cidade que não tombou, por isso que é invencível. E aí, Porto é uma cidade que tem um conservadorismo. Eu me lembro quando eu fui no Porto, uma coisa que me chamou muita atenção foi a quantidade de prédios antigos, o centro histórico. E aí eu fico falando que Porto é uma cidade que tem cheiro de passado. E é uma cidade, por conta disso, aristocrática. Tem a Universidade do Porto, que é uma universidade imensa, monstruosa. E a gente, no caso, vai circulando, você vai conhecendo, né, os arredores, os prédios, a história. Inclusive, eu estive na cela onde o Camilo Castelo Branco ficou preso, que hoje é o Centro de Fotografia, lá do Porto. E o que acontece? Você tem uma cidade mais aristocrática. E ele chega no Porto falando o nome dele. Eu sou Silvestre da Silva. Vocês conhecem o meu nome? Vocês sabem quem eu sou? E ele fica decepcionado porque ninguém conhece ele. E a única pessoa que demonstra conhecer as obras e os escritos do Silvestre diz que é uma escrita medíocre, é uma escrita muito fraca, é uma pessoa que politicamente não tem nenhum tipo de respaldo. E isso faz com que ele fique indignado. E ele usa os jornais para poder justamente falar sobre a vida no Porto. E aí, a vida no Porto, até o Micael fez outra pergunta, eu acho que foi o Micael, sobre as mulheres do Porto, que ele começa falando das mulheres do Porto do passado, e ele vai falar das mulheres do Porto do presente, como que as mulheres mudaram, como que as mulheres estão diferentes. E aí, dentro dessa comparação, né, ele começa a parte 2, colocando aqui, naquele tempo a cidade heróica estava muito mais adiantada em policiamento que hoje. Uma dúzia das principais famílias abriam frequentemente seus salões, rivalizavam na profusão de serviço, comia-se muito. Ou seja, aquela coisa de fazer bailes, abrir a casa para fazer grandes festas, típico da ostentação burguesa, típica da ostentação de uma sociedade que estava querendo mostrar uma nova forma de vida. E ele começa a escrever folhetins falando sobre o que acontecia naquelas festas. Então, esses dois aqui é muito interessante, porque ele vai mostrando essa questão. Aí ele fala da mulher do Porto, né? A mulher do Porto, como ela era há 15 anos, estava por adelgar, gozava-se de cores ricas, de bom sangue, era redonda, para não dizer gorda, e brunida em todas as suas formas. O ofegar do seu peito comprimido pelas barbas do colete era uma oscilação de uma cratera que vai romper a superfície. Dardejava com os olhos, quer dizer, aquela mulher que era insinuante. Ria francamente com os lábios inteiros, deixava o esmalte dos dentes, o rosado das gengivas, meneava os braços com toda a pujança de seus músculos reforçados, pisava com gentil desenvoltura, dizia com toda a lisura as suas primeiras impressões, ria-se com os xistos dos galantes que tinham graça, ouvia sentimentalmente as tristezas dos céticos, doidejava as vertigens da valsa, bebia o seu cálice do Porto,
comia com angélico despejo uma dezena de sanduíches. Uma dezena de sanduíches. E aí ele vai embora, né? E eu, vendo-as, pensava nisso e sentia não ter coração para elas. Ai, 10 anos depois, mulher do Porto já não era assim, então. Tinha passado por elas o bafo pestilencial do romance. Liam e morriam para a verdade, para a natureza legítima. Invejavam a palidez das pálidas, a espiritualidade das magras. Tal menina houve que bebeu vinagre em pó de telha, e outras, mais suspirosas, avessas ao vinagre, desvelavam as noites, amaciando o rosto à claridade doentia da lua. Algumas tossiam contispadas, ou seja, aquela coisa de tossir, parecendo que estavam doentes. Então, essa coisa da aparência roliça, saudável, bebendo vinho do Porto, foi trocado por mulheres magras, aparentemente doentes. Tudo isso influenciados pela literatura francesa. Aí vem aquela pontada, né, contra o romantismo francês, e que essa mudança provocou uma mudança de perfil nessas mulheres. E aí ele termina a parte 2 dizendo: ó mulheres do Porto, ó virgens saudosas da minha mocidade, ó santas da natureza, como Deus as fizera, que é feito de vós, que fizeram de vós os romances. Ou seja, graças aos romances, elas mudaram a sua forma de agir e sua forma de se comportar. Então, essa parte, ele entra no Porto, e aí ele começa a parte 3 dizendo: naquele tempo as minhas cogitações eram todas dirigidas pelos cálculos e raciocínios. Olha a questão do cérebro aí. O meu alvo mais remoto era ser ministro da coroa. Olha só, o cara modesto. Já falei. Olha, Giovana, a personalidade dele. As cabeças de alguns ministros, quando não tivessem outro péssimo, nem provassem outra coisa, muito puderam, convencendo-me da minha aptidão para cargos superiores da República. Ou seja, ele não queria começar por baixo, não, ele queria já entrar pelo alto. E ele começou a publicar artigos e vai se meter a falar e arranjar inimizades nesse processo. E aí entra nas páginas sérias da minha vida, que ele vai a um baile e conhece 3 herdeiras. Dessas 3 herdeiras, a primeira, que é a mais velha, é feia, mas é rica. O cara é humilde. Mas o romântico é isso, Cecília. O romântico, ele não é humilde. O romântico, ele é o cara... Sabe, você quer reconhecer, Cecília, um romântico na sua conversa? Você está com um bando de gente conversando. Como é que você sabe que está conversando com um cara romântico? Você está falando do seu problema. O romântico sempre vai dizer que o problema dele é maior que o seu. Você diz que está feliz. Ele vai dizer que ele é muito mais interessante do que aquilo que você está vivendo. Então, o romântico tem sempre que ser o centro das atenções. Ele é egocêntrico. E, por isso, nem um pouco humilde. Dá uma aflição em todos os momentos que ele comenta sobre si, pois aborda isso tudo de uma maneira tão exagerada como se o mundo girasse ao redor. Isso se chama egocentrismo, meu amigo Micael. Isso faz parte da personalidade dele. O egocêntrico só tem olhos para si, só tem olhos para seus valores. E não tem olhos para mais nada. E aí esquece, no caso. Agora, à medida que você vai avançando, né, e ele vai se metendo aí nessa história, ele vai conhecer, vai ter a dona Rita, né, que vai ser uma mulher casada, que vem justamente com o seu marido Francisco José de Souza, que era um português que enriquecera no Brasil, que voltou para o Porto e que saiu dando festas, se tornou uma pessoa celebridade na cidade, porque todo mundo queria participar dele, dessas festas. E essa dona Rita, aí no caso, ela se torna uma figura central, porque o marido, de repente, fica doente. E o marido fica doente, muita gente estranha que a Rita não está aos pés ali do marido. E ali, no caso, nessa casa onde havia a dona Rita, esse marido Francisco, que fica doente de repente, e que sai demitindo todo mundo, e que sai mudando, param de dar festa e tudo mais, tem uma menina, no caso, de 16 anos, que é órfã e muito rica, pupila do brasileiro, filha de outro que morrera do Brasil quando andava em liquidação. Então, assim,
nome dela é Mariana. E aí, o que acontece? Essa Mariana é pupila do Francisco, que é casado com Rita. E aí, o que vai acontecer com essa, com essa situação? É que um tal de doutor Anselmo, ele começa a se arrastar para o lado dessa Mariana. Só que, depois, a gente vai descobrir que esse doutor Anselmo também tem um caso com Dona Rita. Olha que coisa boa. E aí, o nosso amigo, ele decide, o Silvestre decide escrever sobre esse triângulo amoroso. E ele diz que a causa do sofrimento do sofrimento do Francisco é esse romance adulto da esposa. E aí, o nosso amigo Anselmo, que é um homem bem relacionado na sociedade, processa e leva o nosso amigo a julgamento. Ele vai a julgamento, a polícia correcional o leva diante do juiz, e aí ele, no caso, né, é o cara que é o advogado do nosso Silvestre, pretende, tipo, não, ele falou, é tipo o cara com a arma na mão e que chegam e falam, ó, o que ele falou de uma forma irresponsável, ele não queria falar bem isso, é mentira. Só que quando o juiz vira para o Silvestre dizendo, é realmente isso, você não queria falar? E o Silvestre diz que não, é isso sim que ele queria falar, para surpresa do advogado que estava tentando vir na cara dele, mas a consciência dele diz que era verdade. E aí vem a questão, né? O senhor tem provas? Tem 3 testemunhas. E aí ele fala das testemunhas. São justamente o Francisco, a Rita e o Anselmo. Só que ele vai dizer que cada um tem um motivo para não estar ali. E ele decide ser sincero, honesto, agir com a razão, agir com a sua consciência. Mais uma vez, egocêntrico. E ele toma um processo, perde dinheiro, e aí a gente vai ver que o Silvestre é um cara que durante a vida perdeu muito dinheiro, e perdeu dinheiro de forma irresponsável. Ele não trabalhava, não produzia, e depois ele vai fazer aquilo que muitos que não trabalham, não produzem, vão fazer, vai virar político. Porque virando político, ele pode continuar não fazendo nada e tem dinheiro para continuar gastando dinheiro a torto e direito, como diz na parte final. Isso não sou eu que estou dizendo, não, está no livro, tá? Então, assim, é uma parte que muita gente pode achar confusa, a parte do cérebro, porque da cabeça, desculpe, porque tem essas questões. Ele começa falando sobre o Porto, fazendo uma digressão sobre o Porto, comparando o Porto do passado com o Porto do presente. E aí ele volta a falar das mulheres, que houve com as mulheres do Porto, que as mulheres eram tão interessantes e que do presente ficaram ruins. Depois ele vai falar sobre a vida dele, começando, produzindo jornais em que ele vai falar sobre a vida dos bailes da elite do Porto e vai se meter a girar, no caso, a dar palpite numa situação que é uma situação que as pessoas podiam saber que existia, mas que ninguém queria tomar partido, que ninguém queria falar. Ponto. Sim, ele não é racional. Ele diz que age com a razão, mas é mentira. Ele é o tempo todo egoísta. A palavra, Giovana, que define a personalidade do nosso Silvestre é que ele é egoísta. Ele é egocêntrico. Ele é um cara acomodado. Ele é um cara que não produz. Então, ele fala... Ele separa, assim, veja, ele começa falando que ele é movido pelos cálculos e pelo raciocínio. Ele quer achar uma mulher que ele seja rico. Então, veja bem, ele tá agindo com a razão? Sim, ele diz que está agindo com a razão, mas ele está atendendo mais uma questão pessoal do que qualquer outra história. Ele não está preocupado com o mundo ou com as pessoas que estão ao seu redor. Então, assim, esse capítulo é um capítulo que ele vai terminar perdendo o dinheiro, perdendo tudo, e ele volta para a cidade onde ele morava, a cidade do interior, e ali ele termina esse episódio
voltado para a razão. E quando ele termina o episódio com a razão, ele não é racional. Ele diz agir, né, Caroline? Mas se ele é racional, se ele fosse racional, ele seria prudente. Porque o que eu sempre fico brincando com pink e cérebro. Porque a gente não pode ser somente emoção e a gente não pode ser somente racional. A gente tem que agir por dois lados. Um amigo meu, ele chega e fala assim, eu não bebo mais a tal bebida, porque essa bebida aqui, ela é uma bebida que apoiou não sei quem. Tudo bem, aí é uma escolha. O cara chega e fala, o cara está adotando uma atitude aparentemente racional, porque ele quer ser coerente na questão de que se eu ficar comprando esse produto, eu estou apoiando aquele cara que bancou o outro. Então, para não chegar e dar dinheiro para aquele cara, como se meu dinheiro fosse fazer falta para esse sujeito, que milhões de pessoas continuam comprando, mas aí o cara fala que é uma questão racional. Acho que não deixa de ser egoísta. Não deixa de ser uma coisa mais ego do que razão. Isso entra no que o senhor comentou sobre o romântico constantemente fugir da realidade e sempre inventar uma realidade que o convence. Sim. Sim. Veja bem, o homem que está na cama, a Rita e a Mariana, elas não pediram que ele tomasse partido ou que ele revelasse nada. Ele revelou porque ele quis revelar. E aí que está. E a gente nem sabe se o homem o marido que estava na cama, morrendo, sofrendo, ele estava sofrendo por isso. Ele tirou essa conclusão por si só. Então, voltando à coisa do egoísmo, né? Eu acho que é isso. Então, eu vou começar a fazer, eu monto uma estrutura da teoria da conspiração na minha cabeça e eu vou fazer as coisas acontecerem conforme eu acho que seja. Ele está agindo com outra emoção que não é o amor, como na primeira parte. Sim, você pode mascarar de razão uma coisa extremamente emocional, extremamente passiva. Então, a segunda parte termina. Eu acho que o que é mais interessante nessa segunda parte primeiro, a cidade, o Porto. Dentro de Portugal, há uma rivalidade entre Porto e Lisboa, como tem, por exemplo, de Rio e São Paulo. Então, assim, as mulheres do Porto eram mulheres diferentes das mulheres de Lisboa. No final, a mulher por quem ele se interessa, ou a história pelo que ele está pensando, é uma coisa que seria basicamente o quê? Uma coisa... ele está pensando muito mais por uma questão pessoal do que propriamente por uma questão mais lógica, muito mais racional. Não existe essa coisa racional, tá? Eu vou denunciar o que o fulano faz. É aquela coisa de querer ser o herói. É o mito do herói. Eu vou ser o herói, porque eu estou tendo coragem de falar o que ninguém fala. Eu estou tendo coragem de fazer o que ninguém faz. Isso é romântico. Não tem nada de racional. É mais uma burrice, aí no caso. Porto. Disparado, Porto. Apesar que eu não gosto da francesinha, mas Porto. Com certeza. Voltaria e volto qualquer hora, qualquer momento. Silvestre vive uma ilusão interna e a mente dele é pior que a novela mexicana. Micael, toda novela mexicana se inspira nos preceitos do romantismo. Na escola que eu trabalho, eu peguei os alunos e fiz o seguinte: vamos falar do folhetim romântico. Aí eu botei... Caroline, meu estômago... Aí vamos falar do estômago. Meu estômago não aguenta a francesinha. Eu como a francesinha, fico 3 dias sem comer. Só isso, assim, só para poder falar. Eu tenho que andar, eu tenho que dar 1000 voltas, eu tenho que subir e descer ali a Torre dos Clérigos para poder desgastar a francesinha. Então, o que acontece? Quando a gente fala dessa ilusão, aí no caso, a gente tem essa relação que ele vai construir dentro das mulheres, dentro da cidade. Lá em Lisboa, ele só focava nas mulheres e fazia poesias para compor essas mulheres. Quando ele chega no Porto, ele já quer se tornar um homem político, porque ele já está com 30 anos, né? Ele já quer ser mais responsável. Só que ele continua fracassando, porque ele fracassa enquanto cronista, fracassa enquanto articulista, fracassa enquanto dono de jornal, fracassa enquanto
editor de jornal, dono de jornal, e as dívidas seriam as consequências do fracasso dele. Então, a vida dele é um eterno fracasso. E aí que a gente vai ter de como eu me casei. Veja, francesinha é um sanduíche que você coloca todo tipo de proteína que pode colocar. Carne de porco, carne de boi, carne de frango, você bota queijo, aí você bota queijo, tem ovo, aí depois você joga tudo isso em cima de um prato, você vai num prato, aí você vem com uma cobertura, aí você bota o ovo e bota aí um caldo em cima, é um monstro. Depois você procura na internet a foto francesinha do Porto, o sanduíche à francesinha, você vai ver um prato grande, um sanduíche alto, e assim, você come aquilo ali, você já passa o dia inteiro bem, né? Então, essa que é a francesinha, Cecília, que a gente está falando aqui. Mas tá vendo? Não aguento uma inteira, tá aí, falando. Então, o prato é pesado, o prato é pesado. É mais pesado que o nosso X-Estudo. O nosso X-Estudo aí é um bom parâmetro para você chegar e ver a francesinha. Mas botar carne de porco com carne... É um churrasco misto dentro de um... Vamos definir. É um churrasco misto em forma de sanduíche. Com ovo, queijo e um caldo lá que eles botam, um caldo apimentado. Alô? Mas aí, deixa eu ver aqui. O bom é que a autoestima dele é bem alta. Não, aí que tá, Giovana. Ele é um fracasso. Ele é tão romântico que ele não enxerga os fracassos dele. Eu não sou culpado pelos meus fracassos. É o mundo que não entende. O que é uma criança mimada, se não isso? A criança mimada quer fazer tudo do jeito dela, quando ela quiser, do jeito que ela quer. E ela justamente vai acontecer o quê? Ele nunca vai assumir os fracassos dele. Ele é um fracassado. E aí, o que o fracassado faz? Ele vai para uma cidade que é Soteldo, que é ali perto de Viseu, no norte de Portugal, e ele vai para o interior. Volta para o interior. Logo, o que a gente tem aqui que pensar é o seguinte: quando ele vai para o estômago, ele vai para o interior. Quando ele vai para o interior, ele começa falando sobre a realidade do interior, como que o interior é diferente da cidade. E aí, o privilégio do pai e da mãe, né, Miriam? Sempre foi a mãe, ele sempre ia para a terra para vender o que a terra lá produzia, pegava o dinheiro e voltava para a cidade para gastar o dinheiro, né? Então, assim, essa coisa de viver às custas aí, no caso, da família, e ele vai caminhar para a carreira política. Então, ele vai tentar entrar, vai participar das eleições, começa falando do envolvimento dele nas eleições, e aí, lá na parte 3, porque ele queria casar com uma mulher rica. Para ele casar com uma mulher rica, ou ele tinha que ter herança, ou ele tinha que ter alguma ordem religiosa, pertencer a alguma ordem importante. É como a Memória do Sargento de Milícias. Em Memória do Sargento de Milícias, o que acontece com o Leonardinho? Leonardinho é apaixonado por Luísa. Só que ele não pode se casar com Luísa porque ele é um vagabundo. Quando ele se torna um sargento de milícias, aí ele tem um posto que permite casar com a Luizinha. Aí ele vai se casar com a Luizinha. Então, assim, quando a gente está falando nesse processo todo, a gente tem que entender que Memória do Sargento de Milícias é um livro que ele vai contar para a gente uma história que lembra muito essa aqui do Silvestre. O Silvestre, na parte 3, que é a parte 3 do estômago, ele diz, né, 2 meses depois recebi o ato de Cristo solicitado pelo governador civil. Seguiu-se a Romaria de São João, e ele levou o ato. Ele se depara com o ex-regedor, que estava falando mal e que, de repente, leva um susto porque o vê. E aí, o ato de Cristo foi causa a episódios não despicientos nessas memórias. E no Arraial de São João, andava o sargento mor solteiro com sua filha única, Tomásia. Veja bem, o cara tem uma filha única, que já tem 26 anos. Pessoal, naquela época, a mulher de 26 anos, ela já era viúva.
Ela nunca era solteira. Era comum um cara de, sei lá, 30 anos casar com uma garota de 16. A mulher tinha 20, casava com um cara de 40, 40 e pouco. E esse cara morria primeiro, então a mulher ficava solteira. Então era muito comum você ter mulheres de 26 anos viúvas, vamos assim dizer. Só que a Tomásia era solteira. Aí eu destaco aqui a descrição que ele faz de Tomásia. Tomásia era mulher de carne e osso mais que o ordinário, mais do que o comum. Vestia de amazona, mas ficava um pouco aquém dos limites da elegância. Quer dizer, ela ficava deselegante, né? Ela ficava feia com a roupa. Então, olha o eufemismo aí. Porque era mais larga da cintura que dos ombros. Ou seja, ela tinha ancas largas. Então, aí havia essa coisa não muito proporcional. Eu estou na página 155, na parte 3. Eu estou em estômago, parte 3. E aí eu estou na página 155, que está descrevendo Tomásia. E aí ele diz, né? Era mais larga da cintura que nos ombros, visível o defeito do vestido. Tinha uns longes caras admiráveis. Figurava-se uma flor de magnólia entre duas rocas de cereja. Falar que ela tinha flor, ela parecia uma flor de magnólia porque ela era muito branca. Era muito branca ela, então ela era branquinha, aí no caso. Sargento Mor também era cavaleiro de Cristo desde 1812. Pensava desde muito casar Tomásia com um cavaleiro da mesma ordem. Mas aí que tá, ele não esculacha as gordinhas. Ele é porque, veja bem, ô Cecília, mulher romântica é mulher gorda. Por que isso? Porque gorda é sentido de prosperidade. É sentido de que a mulher não faz nenhum tipo de trabalho. A mulher romântica, ela fica sentada cuidando dos filhos. Então, a mulher magra não era uma mulher para casar. Tá bom? Mulher magra. Os homens olhavam naquela época e diziam que mulheres magras parecia que era uma mulher doente. Tá? E aí, o que acontece? Ele queria casar a filha, que já tinha aí, no caso, ele já tinha visto a mulher antes. E aí, a casa do sargento Mor, o que acontece com o sargento Mor? Ele mora com irmãos padres. Os padres moram ali. E a Tomásia, coitada, junto com as empregadas, ela vai para a cozinha fazer os serviços, fazer os trabalhos. E é interessante que vai ter um trecho que Tomásia conversa com o próprio Silvestre, reclamando disso, que os padres não praticam na vida privada o que eles falam nos púlpitos. E isso a deixa um tanto quanto decepcionada com os tios, porque eles são tios dela. E ela fica decepcionada com os tios porque eles não falam, eles falam uma coisa para os fiéis e na privacidade eles agem de outra forma. Ficam discutindo política, falando de política, passam o dia todo falando um monte de coisa e não fazem nada. E ela trabalhando, né? Porque ela tem que fazer o almoço. Que horas é o almoço? 7 horas da manhã. Depois tem o almoço, depois tem a comida às 11. Depois tem a comida às 2. Depois tem a comida às 6. Depois tem a comida às 8. Tinham 5 refeições por dia. Então, por isso que o cara vai engordar, o nosso amigo vai engordar pra caramba, por quê? Porque ele só come. Come, e ele vai engordar pra caramba. E aí, o que acontece? E aí, Cecília, é nessa passagem que você vê, né? Você ser gordo é sinal de que você come bem. Se você come bem, você, no caso, então você tem que ser gordo. Essa coisa da cultura fitness, de ser malhado, sarado, isso é uma coisa de uma cultura do século XXI. 2021. Essa moda fitness, vamos cuidar da saúde e vamos fazer com que vamos combater as doenças. Então você se alimenta mal, você come mal, porque comer comida boa é cara. E aí o sujeito, ele vai vender essa ideia. Então, assim, quando a gente ele vai contando como era a casa da Tomásia, como é que era o almoço, ali na página 157, na parte 4, né? O pai de Tomásia erguia a toalha da mesa, onde almoçamos às 7 horas da manhã.
sopa de ovos, salpicão, imagina, salpicão 7 horas da manhã, batatas ensopadas com tocinho cozido com batatas, meu Deus. Disse-me que sua filha estava casadeira e ele disposto a casá-la comigo, se eu quisesse. Olha aí, o cara nem teve que conquistar a mulher. O pai da garota já falou, eu quero que você case com minha filha. Dessa vez ele não teve que suar a camisa. Antes que eu respondesse, inventariou seus cabedais, o valor do patrimônio dos seus 4 irmãos pares, os quais estavam presentes, unanimemente disseram que tudo deixavam por escritura para sua sobrinha. Ou seja, a garota tinha dote. Meninas, para vocês casarem no século XIX, vocês tinham que ter dote. Vocês tinham que ter algo para oferecer ao homem, no caso. Você tinha que ter alguma coisa para oferecer ao homem, tá? O homem não se casava com vocês à toa, não, tá? Não bastava amor, tinha que ter dote. E aí, você vai ter nós vamos vendo aqui, no caso, a convivência, e nós vamos ver que ele vai perceber que Tomás é uma garota que não tem muitas ideias. Ela não é muito de conversar, ela tem uma vida muito simples, é uma mulher prática, é uma mulher que pega, se tiver que pegar uma pá, vai pegar, se tiver que lavar uma roupa, vai lavar, se tiver que fazer as coisas, vai fazer. A Tomásia não cumpre muito aquela coisa da mulher romântica frágil, delicadinha, que fica lá encostadinha, não fazendo nada. Não, ela bota a mão no batente, ela pega, bota a mão na massa, ela faz as coisas. Então, a Tomásia, ela tem uma pegada, tem aí uma vibe de ser uma mulher trabalhadora. E ela, no caso, como diz aí, né? Ela é admirada porque ela é uma mulher que dá comida para os mais pobres, ela ajuda as pessoas mais humildes. Então, as pessoas gostam de falar que ela é um anjinho do céu, mãe da pobreza. E aí, você vai vendo que a convivência dos dois vai se fazendo muito riqueza. Veja bem, o Micael, a mulher, se a Miriam, né, vai casar, o pai dela oferece um dote para o homem que está casando com ela. Esse dote, normalmente, hoje, esse dote muitas vezes é o pai que paga, o pai da noiva paga a festa. Então, assim, a festa de casamento, a família da noiva vai oferecer, porque seria o que antigamente era o dote. Então, antigamente, o pai da garota, o pai da noiva, dava uma casa para a filha morar, que a filha não ia ficar morando na rua. Então, dá uma casa para o sujeito. E aí eles começavam a vida a dois. Aí tinha aquela frase, quem casa, quer casa. Então, às vezes, a mulher casava, o pai arranjava um emprego para o genro poder dar uma boa vida para a filha. Então, o emprego, se for político, então, ele consegue cargo comissionado, vai trabalhar como assessor de juiz, vai trabalhar com alguma coisa que aí está dentro da chamada troca de favores que existe dentro de uma sociedade conservadora. E aí, essa questão não é a mulher sendo vendida, Miriam, é a questão de uma cultura da época, de que a mulher, por isso que muita gente diz que mulher é um fardo. O cara, quando nasce uma filha mulher, para muitos homens, mulher é um fardo. Tá bom? Por que um fardo? Porque mulher, ele tem a cabeça que ele vai gastar muito mais com a mulher. Algumas mulheres dizem, né? Eu quero ter filho homem porque filho homem é mais barato. Eu gasto menos. Com filha mulher eu gasto mais. Mulheres dizem isso. Então é uma percepção que não tem. Então está dentro de um contrato social, de um acordo social aí. Isso aí é convencional, se convenciona a fazer. Essa coisa de levar a filha no altar da igreja, essa coisa de mostrar para a sociedade que eu criei a minha filha e que agora eu estou entregando para um marido que passa a ser o responsável por ela. Então, assim, a Tomásia é uma mulher que estava condenada a casa, mas se vocês leram o livro, vocês sabem. No estômago, o cara chega lá e diz, olha só, você pode casar com a minha filha, pode ficar com a minha filha, só que tem um porém. Vocês vão continuar morando na minha casa. Ou seja, ela vai ter que continuar trabalhando, fazendo comida para todo mundo. Em vez de fazer comida para 5 homens, vai passar a fazer comida para 7. Para 6 homens. Por quê?
porque ele, no caso, o marido vai ter que morar até a morte do pai dela, até a morte do sargento, ela vai ter que ficar dentro da casa deles. Então, ela vai estar casada com o marido, mas vai estar ali morando na casa, e como ela vai estar trabalhando na casa, ela vai continuar fazendo tudo que ela fazia antes, quando solteira. Olha que condenação, coitada da Tomásia. E ele vai se casar com ela. Só que eu acho muito interessante ele pergunta, no caso, na parte 7, Caroline, que está aí com o livro, na parte 7, que está na página 167, ele diz o seguinte: ao amanhecer do dia seguinte, ouvi a voz do sargento Mor, que passeava pelo pomar contíguo à casa. Desci ao pomar e perguntei-lhe se tinha resolvido seriamente dar-me sua filha. O velho encostou o queixo às mãos, que assentavam uma bengala alta de cana encostada em marfim, e disse: eu tenho uma só palavra, ou seja, se eu falei de você, vai ficar. Aí vira a página: dou-lhe minha filha, com a condição que o senhor Silvestre há de viver comigo enquanto eu vivo for. Depois, se quiser levar para a sua casa, não adoto com isso nem com aquilo. Tudo que eu tenho, e tenho meus irmãos dela, o senhor entra aqui mais como filho que como genro. Come, bebe, veste da casa. Os rendimentos da sua, aplique-os ao desempenho dela, que, pelos modos, o senhor, lá por esse mundo, gastou muito e mal. Pagou o tributo, todos o pagam, cada um por seu feitio. Eu também fiz boas, e vi-as fazer piores dos meus pares, quando vinham de cabeça rapada. Agora, com águas passadas, não mói o moinho. Faça-se homem e descanse. Mande ao diabo as extravagâncias e os prazeres da cidade. Aqui é que reina a paz e a alegria nas boas coincidências. Ou seja, nessa fala, o pai está falando: larga essa porcaria que você faz. Dá licença, pessoal, só um minuto. A minha aluna Bianca ensinou que quando a câmera está desfocada para fazer isso, tá bom? E aí o que acontece? Ele aqui, nesse momento, está falando para o cara: olha só, para com essa coisa, dessa mania, desse egocentrismo seu aí, faça-se homem, seja homem, larga essa porcaria de querer ser famoso, de querer ser um cara legal, ser um cara conhecido. Para com isso. Seja homem. Abrace a vida aqui no campo. Aí tem uma coisa Arcade, né? Venha para o campo, que no campo você vai ser feliz. No campo a vida é tranquila. E aí, nesse ponto, a gente vai ter aí, no caso, ele vai chamar a Tomásia no momento num almoço, e vai anunciar que está dando a mão dela para o Silvestre e que ele vai casar com ela. Só que Tomásia é extremamente tímida, não olha, sei o que e tudo mais. Vai dar um lenço onde ela guarda lá tipo uma cruz, e ele vai voltar para casa. Ele tem que sair, voltar para a terra dele, mas quando ele voltar, ele volta com os capéis. Foi uma pecinha que ela deu para ele, e ele vai voltar aquilo, e ela vai mostrar para o pai: tá vendo? Eu disse para você que ele ia colocar. E aí vai mostrar que está pendurado no pescoço, e ela mostra toda feliz: está vendo? É o Agnus Dei, página 173. Ela fala: é o Agnus Dei que ela deu para ele. E aí e mostrou no peito o Agnus Dei. Ela: vê, meu pai, cá o tem no peito. Vossa ABC disse que o senhor Silvestre não punha isto. Eu bem sabia que ele era cristão. Então, ela deu um Agnus Dei para ele e ele usou. Então, ela ficou feliz por isso. E aí, você tem, eu acho que, para a gente terminar aqui esse papo, na página 174, na parte 9, que diz assim: és feliz em casar comigo? Agora é que tenho quanto desejo. E se eu não voltasse? E se eu não casasse contigo, eras desgraçada? Deus me livre, morria com a menina de Chaves. E se dissesse que eu gostava de outra mulher, querias-me? Se o senhor Silvestre gostasse de outra, não me queria a mim. Mas se eu viesse a gostar depois de casado? Tomásia retirou as mãos,
Não sei se perdeu a cor, que era suficiente a claridade das estrelas para esse estudo. Por que tira as tuas mãos das minhas? Perguntei. Tomás deu-as outra vez sem responder. Insisti na pergunta. Isso não pode ser, disse ela. O que quer dizer? Casar comigo e gostar de outra depois? Meu pai quis sempre muito a minha mãe. E todos os casados que eu conheço são como era meu pai. Ou seja, você se casa para viver eternamente ao lado da pessoa. Na alegria, na tristeza, na saúde, na doença. E ele vai colocar isso. Ou seja, essa parte eu acho uma parte muito interessante, porque recupera aquela coisa romântica de que casamento não é uma brincadeira, casamento não é uma experiência, casamento é um acordo para a vida inteira. E o romance romântico termina com isso, com as mulheres se casando, com os homens se casando, tendo filhos e vivendo felizes para todo sempre. Então, assim, a parte do estômago é uma parte interessante para a gente perceber as mudanças que acontecem na vida do nosso personagem, que aí já está com seus 35 para 40 anos, e aí ele está mudando, quer dizer, ele está ficando velho, e ele tem uma mulher que não é tão mais nova do que ele, e os dois vão ali fazer um acordo de viver na esperança de Tomásia, que ela vai viver a vida inteira ao lado dele, até ficar viúva quando o nosso amigo morrer. Mas, basicamente, o livro, pessoal, é um livro que eu acho que, tirando o vocabulário, as frases, as construções que são feitas, vocês têm que prestar atenção no fio da história e prestar atenção na crítica que eles são feitos. Então, isso é o livro. Isso é cabeça, coração, estômago. Coração, cabeça, estômago, desculpa. E é o livro que vocês têm que procurar praticar para fazer aí, no caso, exercícios e procurar prestar atenção naquilo que é a obra. De estômago aí, o que vocês queriam perguntar aí na parte do estômago? E como vocês veem aí depois dessa leitura aqui do texto? Porque eu falei que era uma aula aí, no caso, de 2 horas, só que em 2 horas a gente não consegue falar do livro todo. O livro, ele tem essas nuances, tem esses desdobramentos que a gente tem que ficar atento. Eu acho que a terceira parte do estômago é perceber como que ele vai para o interior, ele vai ganhar ele vai fazer parte de uma ordem, e por ele ter entrado nessa ordem de Cristo, ele acaba justamente o quê? Sendo apresentado a mulher que se tornará a esposa dele. E ele não vai se mostrar que está apaixonado, ao contrário do que aconteceu em Coração e que aconteceu aqui no Cabeça. Nessas duas partes, ele estava sempre demonstrando interesse. Nessa, ele fala de Tomásia, mas ela não tem aquela coisa inacessível, ela se mostra mais acessível. E ele acaba sendo uma questão, né? A causa da morte dele? Comer demais. Só isso, Berela. Ele comia demais. E ele acabou tendo indigestão, né? Quem come demais acaba sofrendo as consequências disso aí. Essa é a causa dele. A causa da morte dele aparece aqui no livro, Mirella, nos comentários. E a poesia é muito interessante, né? Ele fala muito ele fala das poesias dele. Eu acho que essa questão da poesia, você vê que tem vários poemas, e o próprio amigo, o editor, ele diz que ele não considera o nosso amigo um poeta, porque, por exemplo, ele começou a pegar os últimos poemas que o editor, ao respeitável público, depois vocês dão uma lida, que ali está falando da morte do Silvestre. Ele vai dizer que um cara que escreve sobre comida não pode ser um poeta. Ele fala, com todo respeito, se o cara escreve sobre comida, olha só, o Silvestre, Giovana, ele se acomoda. Ele se acomoda porque ele está numa casa em que todo mundo come, bebe, ficam conversando política, ninguém faz nada. Lembre-se, ele não gostava de fazer nada.
Ele é um cara... essa parte final, ó, depois você lê os comentários do editor, por favor, Giovana, do editor ao respeitável público, ele tem aqui umas coisas do tipo, né? Deixa eu ver. Olha só, página 177, o editor ao respeitável público. Esse texto aqui. Os autógrafos do meu amigo Silvestre da Silva carecem de nexo, ordem desde a data do seu casamento. Salta logo aos olhos que o ilustre autobiógrafo, chegado ao macro da bem-aventurança, quedou-se a repousar da peregrinação, Deus sabe quão penosa, que trouxera pelas precipitosas veredas do seu passado. Vejo aqui muito fragmento de obras bosquejadas sobre assuntos de higiene caseira, quer dizer, ele começou a escrever sobre higiene da casa, como se tratar em casa. Depois, o mais aproveitáveis tendem a mostrar que a deusa da fortuna é a predileta amiga que submetem a vida ao regime suave da matéria e só exercita o seu espírito para corrigir-lhe as demasias. Esses trechos soltos acho-os enfaixados sob o título A Felicidade pelo Estômago. Ou seja, o cara ele só vai ter importância em comer. E aí ele vai falando aqui, né? Há outros manuscritos que encarecem o egoísmo, mas o racional egoísmo de Bertin. Bentham, ele cita Camões, ele cita vários autores da época aqui, tá? O homem só vive bem com os outros homens quando vive mais para si. Olha o egoísmo. Repito, está escrito aqui, o homem só vive bem com os outros quando vive mais para si, ou seja, sendo egoísta. E nesse ponto de sentenças, podia eu mostrar, se tivesse paciência para copiá-los, que Silvestre da Silva, se cultivasse o gênero, poderia ser um Le Rochefoucauld fora de solteiro, comendo e nada, né? Pospondo como coisa da segunda ordem as manifestações intelectuais silvestres, vou tentar, auxiliado por apontamentos dele, notícias que alcancei, organizar a associação dos fatos posteriores ao casamento. Ele foi eleito presidente da Câmara de Carrazedo de Montenegro, que assim se denomina o conselho onde a ventura se bafeja do outono da vida. Onde a ventura lhe bafeja o outono da vida, ou seja, ele está envelhecendo. O outono da vida, ele já não é jovem. A primavera saindo e está entrando no outono. Estreou-se nas funções municipais, mandando construir uma porta nova para o sino da igreja e compor uma estrada descalçada para que ele passava a porta. Ou seja, o cara assumiu o cargo, o que ele fez? É como o governador mineiro lá que mandou construir uma estrada que passa na porta da fazenda dele. Estreou nas funções municipais, mandando construir pau. Esse Alvito criou créditos que foram a espécie a sua reputação. Algum tanto abalado o fato de consumir os dinheiros do cofre municipal na reconstrução do caminho de sua exclusiva serventia. Olha aí, o cara pegou o dinheiro público para usar para poder beneficiar quem? Ele. Olha aí o egoísmo. Então, assim, a personalidade dele, ele é um cara que... Ele é um cara romântico, mas romântico é isso, tá, gente? Quando você conhecer uma pessoa romântica, ai, que lindo. Não é que lindo, o cara é narcisista, o cara é egoísta, o cara ele só pensa nele mesmo. Tudo é em primeira pessoa, ele não vai te ouvir. Tá? Ao contrário do que as pessoas ficam colocando, porque o cara é romântico. Cara, aí eu lembro a música do Kid Abelha, eu quero você como eu quero. Tá? Do jeito que eu imagino. Então, assim, ele é um cara que vai ter uma vida, a vida dele é toda cheia de fracassos por causa desse egoísmo dele. O cara não quer aprender, o cara não quer ouvir ninguém, o cara não quer prestar atenção em ninguém, o cara só tem ouvidos para si mesmo. Então, ele vai ser um cara fracassado. A gente pode dizer que o nosso amigo é um tremendo fracassado. E aí, lá na página 190, bem na penúltima página, diz, né? O narrador diz que saiu de Sotelo no fim do verão. Silvestre acompanhou-me nos banhos da Póvoa e já vinha com todos os sintomas de cactia, resultante da imobilidade e cansaço das molas digestivas. Retirou-se para a província logo nos primeiros banhos e as primeiras perdas ao jogo lhe molestaram o corpo e o espírito.
De lá me escreveu, contando os progressos da cabeça da doença e prognosticando seu próximo fim. Nesta carta, prometi ao meu amigo legar-me os seus papéis em plena autorização para chegar aí, no caso, publicá-los. Pouco meses depois, recebi da mão de um almocreve uma chapeleira de couro repleta de embrulhos que me enviava a dona Tomásia, e uma carta do sargento Mor asseverando-me que meu genro morrera como um passarinho, a morte do justo, com a diferença que não ajustou conta com os credores, para que a salvação do meu amigo é coisa muito duvidosa. Ou seja, ele morreu como um passarinho, quer dizer, morreu tranquilo. Mas é que tal? Quem nunca pensou na vida não vai pensar depois de velho, né, Cecília? O cara sempre quis ter o boi na sombra. E o cara, ele conseguiu isso casando com Tomásia, né? Morreu, capaz de Deus, só deixou os credores de cabelo em pé, porque os credores queriam suas dívidas pagas e ele nunca pagou. Até nisso ele foi romântico. Pessoal, a aula de hoje foi uma aula que eu queria tentar despertar em vocês a vontade de ler o livro e a vontade de tentar entender um pouquinho melhor essa obra. Não sei se eu consegui esse propósito aí no caso, né? Sim, conseguiu. Mirela, nos simulados que eu fiz, eu botei questão de análise sintática, formação de palavras, períodos compostos, o romantismo português e semântica. Basicamente isso aí. Essa eu acho que é o que ele vai cobrar. Então, repetindo, semântica, figuras de linguagem, períodos compostos, análise sintática, romantismo português. Esse daí é o conteúdo programático que eu acredito que a UERJ vai ser a base do que a UERJ vai ter aí. Então, semântica, análise sintática, períodos compostos, no caso aí, que ele vai botar, romantismo português e verbo, por favor. Os caras sempre dão um jeito de botar uma questãozinha de verbo lá, tá? São 10 questões. E, como eu falei, fica o convite. Quem aí tiver interesse ou tiver disponibilidade, eu estou oferecendo 100 questões de simulado lá na plataforma Hotmart, um gabarito comentado. Tá bom? Espero que me acompanhe. Quem não me segue no canal do Monteiro, me siga lá no canal do Monteiro. Fala para o pessoal que essa aula vai ficar disponível lá no YouTube. Quem quiser assistir, é só chegar e assistir essa aula de novo, pode rever aí. E fica aí para vocês a dica, que eu vou aproveitar agora o meu feriado fazendo prova. Tá bom? Obrigado, um abraço para vocês e tudo de bom para vocês, boa prova, bons estudos. Acompanhem lá pelo canal, que eu vou estar sempre liberando alguma coisa para vocês ficarem estudando. Tá bom? Valeu, Giovana, valeu, Miguel, Carolina, muito obrigado pela presença, Cecília, Mirela, e quem mais aí? A Brenda, muito obrigado pela presença, muito obrigado pela companhia. Até a próxima. Fim de transmissão. Valeu. Tchau.